Esse episódio, deputado, reacende o confronto entre governo e oposição em ano pré-eleitoral e mostra a dificuldade de debate técnico em um ambiente marcado por confrontos ideológicos. O senhor concorda com isso? Olha, primeiramente quero agradecer o espaço aí, saudar todo o povo do Ceará e o pessoal do povo também. Na verdade, né, quem demonstrou uma falta de capacidade de debater de forma técnica foi o ministro Haddad. Nós levamos ali dados que ele pode discordar, mas são dados que, de fato, foram apresentados desde o governo Bolsonaro. Nós falamos sobre, por exemplo, a questão do superávit primário, que foi, no governo Bolsonaro, 54 bilhões em 2022, porque nós estávamos dizendo o seguinte: ele fez uma reunião para apresentar o pacote fiscal alternativo ao aumento do IOF, ele culpou o presidente Bolsonaro, culpou o governo Bolsonaro pela crise fiscal, e é uma grande mentira. Tanto que, após o governo Bolsonaro, que teve 54 bilhões de superávit, no primeiro ano do governo Lula, foi 230 bilhões de rombo fiscal, de déficit, maior da história, maior da série histórica. E em 2024 foi 11 bilhões, fruto, evidentemente, de uma arrecadação econômica que é feita pelo governo. Nós temos hoje recorde de arrecadação. São 2,65 trilhões de arrecadação. É a maior arrecadação, só que o governo arrecada muito mais, aliás, arrecada muito, só que gasta muito mais. E falamos sobre todas as outras medidas que foram feitas a partir do governo Lula, que levaram a esse cenário de crise fiscal, de desequilíbrio fiscal. Foram 25 medidas de aumento de impostos. Nós tivemos aí o arcabouço fiscal, que aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao crescimento da receita, fazendo com que houvesse, por exemplo, um aumento de receita artificial e gerando todo esse endividamento público. E o ministro ficou magoado. Na verdade, ele nos chamou de moleque porque disse que nós corremos do debate, mas não corremos do debate. Quem conhece a Câmara dos Deputados sabe que nós estamos em diversas comissões. Então a gente fala, vai para uma outra comissão, eu vou lá debater projetos, vou lá fazer minhas sustentações orais, discursos e retorno. Mas enquanto eu estava em uma outra comissão, eu fui informado que o ministro estava faltando com respeito conosco, nos chamando de moleque. Falou diversas vezes, não foi uma vez. Molecagem, falou para mandar recado para gente. E ele chegou dizendo que ele estava com um tom de paz, ele queria celebrar a paz com o parlamento, mas não teve essa postura. E evidentemente que faltou com respeito e nós rebatemos. Se teve alguém que não estava preparado para debater de forma técnica, foi o ministro Haddad, porque eu acho que ele está realmente muito acuado. Ele não está conseguindo ter soluções para a economia, porque ele não quer cortar gasto público, quer equilibrar as contas públicas através da receita. E, assim, isso é inviável, porque vai aumentar cada vez mais a tributação, o imposto para o brasileiro, que não aguenta mais pagar imposto. E por isso que ele está dessa forma. Deputado, o senhor falou de soluções agora. E o ministro Fernando Haddad, né, nesse bate-boca, ele disse que a oposição tenta fugir do debate sobre as contas públicas. E aí eu pergunto para o senhor, existe um plano concreto da oposição para propor uma agenda econômica diferente, uma solução? Olha, eu acho que a melhor solução é corte de gastos. Por exemplo, um PLP, um projeto de lei complementar, para alterar a lei de responsabilidade fiscal, para colocar que a partir de qualquer incentivo fiscal, como por exemplo o governo propôs a redução, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Só que ele não faz uma medida compensatória, cortando gastos. Ele faz o quê? Ele aumenta, ele faz com que um outro segmento da sociedade pague por esse incentivo fiscal. Eu propus que na lei de quando for feito um incentivo fiscal, uma renúncia de receita, que possa haver um contraponto, haver uma medida compensatória a partir de corte de despesas, que é isso que o governo deve fazer. Só que o governo está muito mais interessado em sustentar as viagens de Janja, em pagar 54 milhões para monitorar deputados, como está me monitorando o deputado Gayer também. Então, assim, eu acho que não tem mistério. Tem que cortar gasto, tem que cortar despesa. O governo Bolsonaro fez isso. O governo Bolsonaro cortou despesa.
Desculpa. O senhor e a Câmara estão cobrando esse corte de despesas do Ministério. Mas a Câmara, por outro lado, está gastando mais, né? Aumentou agora o número de deputados, está aumentando as despesas e não me parece não abre mão das emendas parlamentares, não quer redução. Não há uma divergência, talvez até uma hipocrisia aí? Olha, eu votei contra o aumento de deputados. Meu estado perderia 4 ou 6 cadeiras. E eu votei contra, mesmo achando que é injusto. Eu acho mais injusto ainda onerarmos ainda mais o pagador de impostos com uma Câmara que é cobrada a todo momento por sua baixa produtividade, até mesmo porque nós hoje somos despachantes do STF, o STF acaba legislando no nosso lugar. Votei contrariamente e é evidente que isso onera sim, o cidadão e gera mais gastos, mas os gastos do Poder Executivo são muito maiores do que o Poder Legislativo. E quanto à questão das emendas, por exemplo, tá? Hoje nós vemos que o governo Lula está cobrando propina, né? É uma propina legalizada. Eles estão cobrando de 2 a 6,5% das nossas emendas, seja para a saúde, para o Ministério dos Esportes, estão já reduzindo as emendas. Aliás, nem me pagam minhas emendas, né? Deputado de oposição não tem suas emendas pagas. Desde 2022 que eu não recebo emendas parlamentares, a não ser as da saúde. Então, assim, se for para cortar na carne, vamos cortar. Eu proponho que possamos cortar aqui, mas o governo tem que cortar.